A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Aleluia! Obrigado, Pai! Muito obrigado! Em nome de Jesus! Uau, vocês estão empolgados hoje? Uau! Eu tô dizendo, isso é muito bom! Glória a Deus, você pode sentar. Então vamos lá, começar a sessão 3 de Extraordinário. A vida que você está destinado a viver, você tem recebido algo aqui? Eu te digo, eu tenho sido abençoado. Sabe, o Espírito Santo é maravilhoso, não é? Meu Deus, é demais. Vamos revisar um pouco aqui. Lembrem, estamos falando de mudança de paradigma. Repita, mudança de paradigma. É uma mudança completa de visão, uma transformação até mesmo, uma metamorfose, por assim dizer. Vamos para o nosso trecho bíblico base. Paulo diz em Efésios 3, 9 e 10, minha tarefa é trazer a público e deixar claro, repitam, trazer a público e revelar, deixar claro o que Deus tem feito em segredo e por trás dos bastidores em todo o tempo, através de cristãos como vocês. Este extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e sendo falado até entre os anjos. Eu gosto de dizer que damos assunto para os anjos falarem, amém? Então vamos falar do extraordinário. A definição disto é aquilo que vai além do usual. É definido como excepcional. É definido como algo que excede a medida comum. Como sinônimos temos notável, maravilhoso, impressionante e inimaginável. Eu amo esse sinônimo. De antônimos temos os seguintes: comum, normal, usual. Então eu quero que você pense nisso. O oposto de extraordinário é normal. Há um desejo inato em cada ser humano, a não ser que tenha sido reprimido, de viver uma vida extraordinária. Você diz amém para isso? Já tratamos nas sessões anteriores do fato que Deus não tem apenas um plano e desejo que vivamos uma vida extraordinária. Ele se agrada quando fazemos isto. É um bom lugar para dizer amém? Quando se trata de agradar a Deus, eis a pergunta: conseguimos fazer isso? Será que podemos, nós pessoas que vivemos num mundo imperfeito, agradar a um Deus perfeito? Quando eu era pastor de jovens na década de 80, tinha algo que eu observava em alguns jovens que eu pastoreava. Eu observava que havia alguns jovens no meu grupo que tinham pais e mães, em particular pais, e eles simplesmente não conseguiam fazer nada para agradar estes pais. Eu comecei a perceber um padrão notável acontecendo ali, que era o seguinte: aqueles jovens tentavam desesperadamente obter a aprovação e agradar aos seus pais, e uma vez que percebiam que era impossível, eles desbancavam para uma vida muito, muito destrutiva. Então precisamos perguntar: será que conseguimos agradar a um Pai, a um Deus que é santo e perfeito? Isso é possível? A resposta para isso é absolutamente sim. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, na versão A Mensagem, diz assim: tudo que leva a uma vida que agrada a Deus foi milagrosamente dado a nós. Você ouviu isso? Isso é empolgante, eu vou ler de novo. Tudo que leva a uma vida que agrada a Deus foi milagrosamente dado a nós. Então tenha isso definido. Você tem o que é necessário para agradar a Deus? Amém, é um bom lugar para gritar amém. Eu quero ler da versão do inglês contemporâneo. Pedro diz: nós temos tudo o que precisamos para vivermos uma vida que agrada a Deus. Agora ouça com atenção. Tudo isso foi dado a nós pelo próprio poder de Deus. Você ouviu isso? Eu vou ler a última parte de novo. Tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus, tudo isto nos foi dado pelo próprio poder de Deus. Repitam, poder. Certo, então o que é este poder do qual Pedro está falando aqui? A resposta não é outra senão a maravilhosa graça. Repitam, graça. Muito bem, a graça tem sido bem comunicada em nossas igrejas nestes últimos anos, certo? É uma das mais importantes, se não a mais importante verdade comunicada no Novo Testamento, certo? Porque ela é o próprio fundamento da nossa salvação
e também da nossa vida em Cristo. No que diz respeito à salvação, ela tem sido largamente ensinada e entendida. Nós somos salvos pela graça. Repitam, salvos pela graça. A graça de Deus que nos salva é um dom. Ela é imerecida, ela não pode ser conquistada. Não importa o quanto eu fale isso, não será suficiente. Ela é um dom de Deus. Você não pode comprar a sua salvação. Amém? Efésios capítulo 2, versos 1 e 9, eu amo a versão ampliada deste trecho. Diz, pois é pela graça gratuita, pelo favor imerecido de Deus, libertos do julgamento e feitos participantes da salvação de Cristo, através da sua fé. E esta salvação não é de vocês, mas ela é o dom de Deus, não por causa de obras, não por cumprir as demandas da lei, essas são as obras das quais ele está falando, para que nenhum homem se gabe. Não é o resultado do que qualquer pessoa possa fazer, para que ninguém possa se orgulhar ou tomar a glória para si mesmo. Eu acho que esta versão da Bíblia resume perfeitamente. Nós somos salvos pela graça. Quando estivermos no tribunal de Cristo diante de Deus, e Deus perguntar por que eu devo aceitar vocês em meu reino se isso acontecer, nossa resposta não deve ser porque vivemos uma boa vida. Nossa resposta não será porque ensinamos no ministério, porque tocamos a vida das pessoas. Será porque puramente o que Jesus fez na cruz do Calvário, derramando seu sangue, morrendo, sendo sepultado e ressuscitando, este maravilhoso, eu posso dizer assim, resgate que foi pago com a vida dele, foi isso que me salvou, nada mais. Esse é um bom lugar para dizer amém. Certo, agora, e quanto à nossa vida em Cristo? Ok, então primeiro não podemos nunca esquecer que a graça para vivermos uma vida cristã ainda é o favor de Deus, que não pode ser conquistado. É um bom lugar para parar e pensar sobre isso, certo? Infelizmente, muitas pessoas na igreja hoje veem sua vida em Cristo, certo? Depois da conversão, pelas lentes da lei. Vocês estão comigo? Então agora, ao invés de depender do favor e das bênçãos de Deus, ou eu devo dizer, ao invés de receber o favor e as bênçãos de Deus, através de um dom, elas agora estão tentando conseguir por seus esforços. Certo, Paulo escreve para a igreja na Galácia e entra nisso de cabeça. Ele diz, vocês perderam os sentidos, eu estou lendo da Nova Tradução Viva. Depois de começar suas vidas cristãs no Espírito, por que agora estão tentando se tornar perfeitos pelos seus próprios esforços humanos? Você tem que lembrar, é a graça que nos salva, é a graça que nos dá a capacidade de viver a nossa vida cristã da maneira que Deus nos fez e nos chamou para viver a vida. Paulo vem um pouco mais forte, um pouco mais raivoso na sua epístola aos Gálatas. Ele diz, pois se vocês, isso está no capítulo 5, versículo 4, se vocês estão tentando se tornar justos com Deus guardando a lei, vocês foram cortados de Cristo e decaíram da graça de Deus. Então, se tentarmos nos tornar justos com Deus guardando as leis do Velho Testamento, nós literalmente seremos cortados de Cristo, porque estaremos nos gabando de nossos próprios esforços ao invés de toda a glória ir para Deus. É um bom lugar para dizer amém. É pela graça que continuamos a receber os benefícios da salvação. Por isso que Paulo escreve em quase todas as epístolas. Você nota isso? Ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Ele está escrevendo isso para pessoas que já são salvas. Estão comigo? Tiago leva isso um pouco mais longe. Tiago diz aos cristãos que Deus nos dá mais e mais graça. No capítulo 4, verso 6 de Tiago. Repitam, mais e mais. Então Deus nos dá mais e mais graça. Então se você acha que recebeu toda a graça que precisa quando foi salvo, você está pensando errado. Existe mais graça, por isso Paulo escreve que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Tiago diz, ei, ele dá mais e mais graça. Ei, eu sou fissurado na graça, se eu posso dizer assim, eu pego tudo que eu consigo. É um bom lugar para dizer amém. Pedro leva isso a outro nível. Pedro diz assim, graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Não só adicionada mais e mais, ele diz, ouçam, eu oro para que seja multiplicada em suas vidas. Amém? Então vemos os apóstolos desejando ardentemente que possamos receber mais graça. Então ela deve ser crucial para uma vida diária em Cristo. Você diz amém para isso? Certo, então vamos focar na graça de Deus, em como a graça promove a nossa vida em Cristo. Primeiro, pela graça nós não apenas somos salvos, mas pela graça nós permanecemos salvos. Certo? Tem pessoas que realmente lutam contra pensamentos. Sabe, John, eu tenho pecado tão severamente desde que me tornei cristão. Eu acho que eu estraguei tudo permanentemente. Não, não é verdade.
Porque 1 João 1,9 diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de algumas injustiças, não, de toda injustiça. Esse é um bom lugar para dizer amém? Fiel e justo. Fiel significa que Ele nos perdoa todas as vezes e justo que Ele o fará e que Ele não é parcial. Ele não vai te dizer, eu perdoei aquela pessoa, mas não vou perdoar você. Ele é justo e perdoa a todos nós, se formos a Ele com o coração arrependido, dizendo, eu realmente sinto muito pelo que fiz. Então não são alguns erros, são todos os erros. Você pode dizer amém? Você ainda pode estar aí pensando, mas John, eu realmente pequei tantas vezes. Eu realmente acho que estou num território muito perigoso. Deixa eu deixar isso mais claro. O salmista escreve para nós e diz, rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Agora, sabe o que é interessante? O salmista escreve isso 26 vezes nesse pequeno capítulo de Salmos. A sua misericórdia dura para sempre. Certo? O apóstolo Pedro tenta tocar nesse assunto. Nesse aspecto do perdão, está comigo? Ele chega para Jesus e diz, muito bem, Jesus, lembre, viviam debaixo da lei, olho por olho, dente por dente. Então Pedro chega para Jesus e diz, certo, Jesus, se meu irmão pecar contra mim 7 vezes, eu devo perdoá-lo? E, sabe, para ser honesto com Pedro, ele estava sendo até bondoso. Lembre, ele vivia debaixo da lei, a lei era olho por olho, dente por dente, ou seja, você me dá um soco, eu te dou outro. E Pedro tenta esticar o máximo que pode. Lembre que os discípulos ficavam constantemente debatendo para ver quem seria o maior entre eles. E Pedro estava 2 níveis acima deles, porque ele andou sobre a água e foi ele que disse, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Estão comigo? Então Pedro tenta fazer o melhor e chega para Jesus e diz, certo, Jesus, se meu irmão pecar contra mim 7 vezes, devo perdoá-lo 7 vezes. Ele esperava que Jesus dissesse, é isso aí, cara. Mas o que Jesus diz? Jesus diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. São 490 vezes. Agora veja, 490 é o limite. Bem, para descobrir, você tem que voltar para o livro de Lucas. No livro de Lucas, Jesus diz, prestem atenção, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes em um dia e ele vem até você, se arrepende e diz, eu sinto muito, você deve perdoá-lo toda vez. E aí veja, ele não limitou isso a 490. Sabe o que isso significa? Se você fosse pecar contra a pessoa 7 vezes por dia durante 8 anos, você pecaria contra aquela pessoa mais de 200 mil vezes? Então sabe o que isso me diz? Jesus não põe um limite para isso? Ele está dizendo, nosso perdão um para com o outro deve ser inesgotável. Por quê? Porque Deus, o Pai, é assim que Ele nos perdoa. Temos que perdoar um ao outro como pelo amor de Deus, Deus nos perdoa. Ou seja, o perdão de Deus é inesgotável. Você pode dizer amém para isso? Então agora deixa eu dizer algo para vocês, certo? Se você acha que você pecou demais, baseie-se no fato de que a misericórdia de Deus é inesgotável. Com isso dito, eu quero alertar vocês sobre o pecar presunçoso. É um bom lugar para dizer amém. É importante que entendamos se uma pessoa diz dentro de si mesma, sou salvo pela graça, estou coberto, não importa meu estilo de vida, e esta pessoa não tem autocontrole e está vivendo para o prazer ao invés de viver para Deus, ela está num terreno muito perigoso. Ela está enganada e, para ser honesto, é bem questionável se ela é salva. Porque quando você é salvo, você não quer pecar. Você ama tanto a Deus que você não quer pecar. Eu imaginei que agora vocês estariam gritando. Romanos 6, 1 e 2 diz, bem, então devemos continuar pecando para que Deus nos mostre mais bondade e perdão? Paulo diz absolutamente não. É claro que não. Certo? Ele fala um pouco mais forte, veja o que ele diz no livro de Gálatas. Ele diz, é óbvio o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende o tempo todo. E aí Paulo começa a listar vários pecados que ocorrem quando alguém não tem autocontrole e não está vivendo debaixo do poder de Deus. Ele termina a lista dizendo, eu poderia continuar com a lista, com o tipo de pecado que acontece quando a pessoa vive de uma forma que diz, eu estou coberto pela graça, posso pecar? Mas veja o que ele diz, essa não é a primeira vez que eu venho advertir vocês, repitam, advertir. Vocês sabem que se vocês usarem sua liberdade desta forma, vocês não irão herdar o reino de Deus. Fica absolutamente claro que recebemos liberdade pela graça de Deus, no entanto, essa liberdade não deve ser usada para pecar presunçosamente. Há uma grande diferença entre essa pessoa e aquela pessoa que pecou e disse, Deus, eu sinto muito, por favor, me perdoe.
Se eu fosse fazer de novo, eu não faria. Isso é arrependimento de verdade? Quando realmente temos uma mudança de coração e mente. No entanto, quando alguém peca e diz, eu estou coberto pela graça, esta pessoa é que está num terreno muito perigoso, você diz amém para isso? Certo, então... Muito além do perdão, a graça vai, e agora eu vou entrar no que eu realmente quero falar com vocês hoje. A graça não é apenas perdão, não é apenas a nossa entrada no céu, mas a graça é a capacitação de Deus. Repitam bem alto, capacitação. Ela nos capacita a viver como Jesus Cristo. Uau! Eu digo a vocês, eu estava mesmo desejando chegar nesse ponto do nosso ensino, porque agora é que a gente explode. Em 1 João, o apóstolo João faz uma declaração impressionante. Ouça as palavras dele, 1 João 2,6. Todo aquele que diz que vive nele deve andar como Jesus andou. Note que ele não diz deveria andar como Jesus andou. Diz que ele deve andar como Jesus andou. Agora, quantos sabem que Deus não nos dá um comando no Novo Testamento para o qual ele não dê poder para cumprir? No Velho Testamento isso não funciona, mas no Novo, todo comando que Deus nos dá, ele nos dá poder para realizar. Então, quando Deus, através do apóstolo, diz, aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou, ele não está brincando, ele não está dando apenas uma frase bonita para a gente emoldurar e dizer certo, boa, meta, algo bom para realizar, ele está falando sério. Agora vai ficar um pouco quieto. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz algo impressionante. Ele diz, sabeis como exortamos, consolamos e admoestamos cada um de vocês para viverdes por modo digno de Deus. É o quê? Um comando? João diz para andarmos como Jesus, Paulo diz para andarmos de modo digno de Deus? Não digno de um estilo de vida legal, não digno da sua igreja, digno de Deus. Como podemos viver assim? A resposta é pelo poder da graça. Esse é um aspecto da graça que muitas pessoas não entendem. E eu estou dizendo, é muita gente, eu viajo por todo o país e faço isso há 20 anos. E muita gente não entende este aspecto da graça. Esse é um aspecto da graça que é completamente esquecido e não é muito pregado em nossos púlpitos, ok? Porque, bem, eu acho que ele não é entendido. E para ser honesto, eu acho que o inimigo tenta escondê-lo de nós. Vamos ver a palavra graça no original, ok? A palavra mais comumente usada no original grego para graça é a palavra charis. É uma palavra grega C-H-A-R-I-S. É encontrada mais de 150 vezes no Novo Testamento e eu vou ler algumas definições para você. Em quase todos os dicionários de grego que vimos, ela é definida como um favor feito sem expectativa de retorno. É a expressão absolutamente livre da bondade amorosa de Deus para conosco, encontrando seu único motivo na generosidade e benevolência do doador. É um favor completamente não merecido e não conquistado. Se você pega essa definição e coloca em certos livros selecionados do Novo Testamento, como Gálatas, Romanos, o resultado será o entendimento que a maioria das pessoas tem dessa palavra graça na igreja hoje. É um dom gratuito, nos perdoa de todos os pecados e garante a entrada no céu. No entanto, isso apenas nos diz o motivo e o resultado final do dom. Isto não diz a você a natureza da graça. Repitam, a natureza da graça. Em outras palavras, mostra a graça como um presente cuja recompensa é nos salvar para a vida vindoura, mas não trata do poder da graça nesta vida. Deixa eu dar uma ilustração. Eu quero contar uma pequena parábola hoje e eu quero que vocês ouçam com atenção. Vamos voltar para os anos de 1700, exatamente 1717, um ano antes da arma de fogo ser inventada. Temos um cara que passou por um naufrágio no meio do Pacífico. E esse cara sobrevive ao naufrágio e ele acaba na praia de uma ilha deserta. Agora, essa ilha é uma ilha bem esquisita. Ela tem um clima normal, ela tem o sol durante o dia e a noite, o céu cheio de estrelas. No entanto, há um fenômeno que acontece na costa, para fora da costa, cerca de 1 milha para fora da costa, no qual a neblina totalmente cerca esta ilha.
Agora, essa ilha fica fora das rotas de navio, das rotas de transporte. Esse cara acabou se perdendo por ali. Então era um lugar nunca visitado, nunca visto, porque naquela época não havia tecnologia de satélites. Então o cara está nessa ilha e já está lá há alguns dias. Veja, nessa ilha temos cervos, temos porcos selvagens e temos ursos. Esse cara, vamos chamá-lo de o homem da ilha, ele tem tentado capturar um cervo. Tem tentado matar um cervo, fazendo lanças e jogando neles. Tem até feito estilingues gigantes, tudo em vão. Ele não consegue matar um cervo, não consegue matar um porco. E está ficando desesperadamente com fome. Para piorar as coisas, há ursos selvagens nesta ilha, com fome. E ele tem a sensação de que eles o estão espiando. Então, o que ele tem que fazer é viver o tempo todo em cima de uma enorme pedra, ok? Quase do tamanho de uma casa pequena, ele encontra essa pedra, ele faz uma pequena escadinha, e ele sobe nessa pedra e sobe a escada depois, porque ele acha que assim estará protegido do ataque de um urso. Agora, ele está ficando com fome durante o dia, e não só isso, a noite é bem frio, e as chuvas são perfurantes. E ali está ele sofrendo, com fome, e ele está perdendo toda a esperança de ser salvo porque a ilha está fora das rotas de transporte e, além disso, ele não consegue nem ver o mar por causa de toda a neblina que cerca a ilha. É uma situação bem difícil. Mas aí, de repente, quando ele está com muita fome, um homem aparece do nada, um viajante do tempo. Ele vem direto do século 21 e ele vem carregando uma maleta e o viajante do tempo olha para ele e diz: sabe, eu venho do futuro. E eu vi da minha máquina do tempo a sua situação muito terrível e eu vim aqui te resgatar. E aí ele diz: eu vim aqui te dizer que em 61 dias, contando de hoje, um navio se aproximará dessa ilha. E ele diz: o que eu tenho nesta maleta é o que vai salvar a sua vida. E ele abre a maleta e puxa algo que não é muito familiar para o homem da ilha, um rifle 7mm. E ele diz: esta arma literalmente é a sua salvação. E o cara fica olhando para aquilo, o homem da ilha olha para aquilo, nunca viu algo assim antes. Ele diz: deixa eu te mostrar o que isso pode fazer, e ele pega outra coisa estranha, uma bala, coloca no tambor, coloca para cima e atira, o homem da ilha dá um pulo para trás. Uau, o viajante diz: essa arma faz um barulho tão alto que o som viajará milhas sobre a água. Ele disse: o capitão do navio que virá daqui a 61 dias vai ver a nossa máquina do tempo, ou ouvirá o som, vai se aventurar pela neblina, e ele vai aparecer no lado leste da ilha, e ele diz: eu vou fazer um relógio de sol, e você saberá a hora exata em que ele vai passar, tudo que você tem que fazer é contar 61 dias, e ele disse: quando ele chegar passando pela neblina, ele vai ver você dando mais alguns tiros, e vai te levar de volta para casa. Uau! O homem da ilha diz: isso é maravilhoso! E o mensageiro diz: vai ficar melhor. Ele diz: tá vendo essa bala? Ele diz: deixa eu te contar, um projétil de metal muito duro sai dessa arma quando você dispara e viaja tão rápido que não dá nem pra ver. E sabe o que ele faz? Mata qualquer cervo, qualquer porco, qualquer urso dessa ilha. E ele pega a arma e demonstra. E ele diz: agora você pode matar qualquer animal para obter comida e matar qualquer urso que venha te atacar. Ele diz: mas ainda fica melhor. Venha comigo. E ele leva o homem para a costa da ilha, para um lugar perto da praia onde tem uma caverna. E aquela caverna tem uma areia muito bonita e confortável, sabe, bem macia. E o homem da ilha já tinha encontrado aquela caverna, queria dormir lá, mas de fato não podia, porque seria atacado por um urso à noite. E o viajante diz: agora você já pode dormir nesta caverna, porque olha ao seu redor, vê essas duas palmeiras ladeando. Ele diz: você mata um cervo e pega a pele e amarra ao redor dessas palmeiras, nenhum urso chegará até você. Então de repente o homem da ilha percebe que ele vai poder comer, ele vai poder dormir bem. E aí o mensageiro diz: quer saber? Por que você não mata alguns ursos, faz um colchão com a pele deles e também faz um belo cobertor para não passar frio durante a noite? Você vai ficar muito bem. E aí o mensageiro se apronta para ir embora e o homem da ilha percebe: como eu posso te pagar por isso? O que eu posso te dar por isso? E o viajante diz: você não pode me dar nada. Ele diz: esse é um presente de graça do meu empregador, ele é um homem muito rico, no século 21 e vimos seu sofrimento. Meu empregador pagou milhões de dólares para que eu voltasse e te entregasse essa arma, para que você pudesse ser salvo. O homem da ilha está chocado, e de repente o viajante desaparece. Você provavelmente já entendeu a interpretação disso. Nós seríamos o homem da ilha? O viajante é a imagem de uma pessoa que traz o evangelho para nós. Estão comigo, pode ser um amigo, um membro da família, pode ser um pastor, pode ser um estranho. O empregador representa o Senhor que envia o mensageiro.
A arma representa a graça de Deus. Os 61 dias restantes na ilha representam o tempo que ainda temos aqui nesta terra. E o navio que está vindo para tirar o homem da ilha daquele lugar representa a nossa vida na terra e a nossa herança eterna vindoura. Certo? Estão comigo? O que faremos agora é voltar um pouco na história, mas vamos mudar uma coisa. O mensageiro vem, ele mostra ao homem da ilha a arma, segura a arma para cima, atira, faz um barulho alto, fala sobre o navio chegando em 61 dias, mas desta vez, o mensageiro esquece de contar sobre todas as capacidades da arma. Ele não diz que aquela arma dispara um projétil duro que pode matar qualquer urso, qualquer cervo ou qualquer porco. E aí o mensageiro vai embora. E quando ele vai, o homem da ilha fica um pouco confuso. Ele sabe como vai sair da ilha em 61 dias e está grato por isso. Mas como ele vai sobreviver? Ele vem tentando matar algum cervo, algum porco selvagem há algumas semanas. Bem, ele vem tentando fazer isso desde que chegou, sem nenhum sucesso. Como ele vai se proteger dos ursos? Será que ele ainda vai ter que dormir naquela pedra? E a chuva penetrante? Bem, ele morrerá de fome antes dos 61 dias? Bem, como você pode ver, dizemos às pessoas que a graça de Deus perdoa nossos pecados, que a graça de Deus nos leva para o céu depois de um tempo, mas não falamos às pessoas sobre o poder da graça de Deus aqui nesta vida. Basicamente, não contamos às pessoas sobre o potencial da graça, o potencial do seu poder. Estão comigo? Como isso se aplica a nós? Deixe eu ler isso aqui para vocês. Muitos foram ensinados e entenderam que a graça é um favor imerecido, que por ela somos perdoados, livres do inferno e salvos. No entanto, o que parece ter sido negligenciado em nossos círculos evangélicos é a compreensão do poder da graça para esta vida. O que ela pode fazer e como ela não só nos salva, mas fornece poder para vivermos bem-sucedidos extraordinariamente, agradando a Deus nessa vida, ou seja, não estamos comunicando o que a arma pode fazer antes da chegada do navio. Por causa disso, muitos na igreja ainda estão vivendo relativamente a mesma coisa que viviam antes de serem salvos. Então agora vamos retornar para a palavra graça. A definição de Strong's da palavra graça, da palavra charis, prestem atenção. A influência divina sobre o coração com seu reflexo na vida. Eu vou falar de novo. A influência divina sobre o coração com seu reflexo na vida. Observe as palavras reflexo na vida. Fica claro que há uma diferenciação externa entre aquele que tem graça e aquele que não tem graça. Estão vendo isso? Em outras palavras, a graça é refletida, ela pode ser vista na vida do crente. Vamos ver isso no livro de Atos, capítulo 11, versos 22 e 23. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Agora notem que Barnabé conseguiu perceber uma evidência externa da graça de Deus. Ele contemplou. Outra tradução traz da seguinte forma: quando ele chegou, ele viu a prova da graça de Deus. Repitam, viu a prova? Então a graça, Barnabé pode ver a prova dela, o reflexo externo. Agora deixa eu ler para vocês a definição da enciclopédia Zondervan da palavra graça, é maravilhoso. Esta graça é uma força dinâmica, repitam, força dinâmica, que faz mais do que afetar a nossa posição com Deus, nos conferindo justiça. A graça também afeta a nossa experiência. A graça é marcada sempre pela obra capacitadora de Deus dentro de nós para vencer a nossa impotência. Em outras palavras, a graça nos dá a habilidade de irmos além da nossa habilidade. Ela nos dá a habilidade de vivermos como Jesus. O livro de Hebreus deixa isso muito claro. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, tenhamos graça, repitam, graça. A palavra grega é charis. Tenhamos graça e assim adoremos a Deus de modo aceitável. A graça nos capacita para servirmos a Deus de modo aceitável. A graça nos dá a habilidade de andarmos como Jesus andou.
Você está aqui? A palavra vem do grego charis, e sabia que essa palavra é usada em Efésios 2, 8, 9 para dizer que somos salvos pela graça, não por obras? Então a mesma palavra de Efésios é usada em Hebreus quando diz que é pelo poder da graça que podemos adorar a Deus de modo aceitável. E qual é o modo aceitável? O extraordinário. A graça não é só o favor de Deus imerecido, mas também a presença de Deus que dá o poder que nos confere a capacidade de fazer o que agrada a Ele. Repitam, agrada a Ele. A graça nos dá a capacidade de ultrapassarmos nossa própria capacidade. Nos dá a capacidade de vivermos extraordinariamente. Deus não apenas nos resgatou, Ele nos deu poder para que possamos ser bem-sucedidos aqui neste mundo. Ele não quis filhos que teriam um título de justiça, mas que não teriam a capacidade de vencer os pecados e as fraquezas que nos seduzem. Não, Ele projetou a salvação para ser completa. Vida triunfante neste mundo, assim como no que está por vir. Todo aquele que diz permanecer nele deve andar como Jesus andou. Feitas as apresentações, na próxima sessão a gente mergulha fundo. Vejo você na próxima. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.